E essa noite a palavra que o Senhor tem para o seu coração, antes de nós orarmos, intercedermos pelo milagre de Deus, está exatamente em Juízes capítulo 7, verso 22 ao verso 25, Deus realizando o impossível através da vida de Gideão. Um homem simples, talvez como eu e você, mas que Deus usou de uma forma extraordinária. Não importa o que você sabe fazer, não importa a sua capacidade, importa o poder de Deus. Juízes, capítulo 7, do verso 22 ao verso 25, está escrito assim a palavra do Senhor. Tocando, pois, os 300 as buzinas, o Senhor tomou a espada de um contra o outro, e isto em todo o arraial. E o exército fugiu para Zererá, até Bet-sita, até os limites de Abel-meolá, acima de Tabate. Então, os homens de Israel e de Naftali, e de Azer, e de todo o Manassés foram convocados e perseguiram os midianitas. Também Gideão enviou mensageiros a todas as montanhas de Efraim, dizendo: descei ao encontro dos midianitas e tomai-lhe as águas até Bet-bara, a saber, o Jordão. Convocados, pois todos os homens de Efraim tomaram-lhe as águas até Bet-bara e Jordão. E prenderam 2 príncipes dos midianitas, Oreb e Zeebe, e mataram Oreb na penha de Oreb, e Zeebe mataram no lagar de Zeebe. E perseguiram os midianitas, e trouxeram as cabeças de Oreb e de Zeebe a Gideão, da além do Jordão. O Deus que nós servimos é aquele que pode fazer além do que pensamos, pedimos e imaginamos. E muitas das vezes, irmãos, a vida ela nos traz circunstâncias que a gente parece que dá a impressão que chegou o fim. Não tem solução, não tem caminho, não tem saída, não tem direção. Isso tudo para mim, para você. Porque para o nosso Deus todas as coisas são possíveis. E Deus cria possibilidades, Deus cria possibilidades, Deus cria medicina, Deus cria remédio, Deus cria, Ele forma, e Deus faz tudo porque na mão do nosso Deus, Ele é poderoso para fazer muito mais do que pedimos ou pensamos. Eu acho tão lindo quando Deus convoca Gideão, e ele levanta e diz: eu não sou, eu sou o menor da casa, mas Deus insiste. Quando Deus escolhe, você e eu não temos opção, porque Deus escolheu, porque o poder não vem de mim, não vem de você, o poder vem de Deus. A manifestação vem do Senhor, e quem faz é Deus. E às vezes a preocupação do homem é tomar o lugar de Deus. O lugar de Deus ninguém toma. Deixa Deus ser o rei e os milagres vão de acontecer de uma forma gloriosa. Ser rei na sua vida, rei no seu caminho, rei na direção onde você anda, rei no seu trabalho, rei na sua fé, rei na sua confiança no Senhor. Rei nas suas dificuldades, que talvez você pense que não tem solução, mas se Ele é rei, Ele pode todas as coisas. E Deus chamou esse homem porque Deus queria fazer conhecido o nome dEle. Você foi criado para manifestar a glória de Deus. Tudo que está e acontece na minha vida e na sua vida está debaixo da vontade e da permissão de Deus. E se porventura acontecer ou deixar de acontecer, o nome de Deus é que há de ser glorificado. As lutas, elas vêm para que Deus seja reconhecido que Ele é Senhor. As lutas, elas vêm para que você e eu reconhecemos que a nossa dependência vem de Deus. E Deus chamou esse homem, Deus capacitou esse homem, e Deus disse: olha, você vai livrar meu povo aos midianitas. E mais do que normal, ele foge, corre, nós conhecemos a história, mas ele foi convencido, foi provado, levou o Senhor à prova, e Deus respondeu positivamente. Ele levantou, levantou um exército,
Um exército de muitas pessoas, 30 mil homens, decidiram e levantar e obedecer e fazer. Mas Deus disse para ele: olha, moço, Gideão, meu filho, tem muita gente, vamos começar a selecionar. O reino de Deus, a obra de Deus, quando Deus quer fazer, Ele seleciona. Ele escolhe, Ele não quer que a glória seja do homem. O milagre na sua vida não vai ser do doutor, não vai ser do seu quem lá que seja, mas vai ser de Deus. Porque Ele é poderoso. Doutor, médico, homem humano não tem solução, mas Deus é Senhor. O advogado não tem solução, mas Deus é advogado por excelência. Se porventura o advogado tiver uma solução e não conseguir a vitória, mas Deus entra como juiz. E Ele defende a nossa causa. Uma das coisas mais lindas que eu me impressiono, quando a igreja no Novo Testamento estabelecia e levantou a perseguição contra o povo de Deus. Eles ouviram a perseguição, eles ouviram as ameaças e eles não foram conversar com nenhuma autoridade. Não foram levantar alguma autoridade e perguntar quem que seria o mais sábio para apresentar, para defender a causa, mas eles reuniram, eles dobraram o joelho e eles oraram e apresentaram a causa ao Senhor. Presente a sua causa a Deus e Deus tem a resposta. E a Bíblia diz que aqueles irmãos levantaram na ousadia e anunciaram o evangelho que chegou até nós, porque Deus nos faz ousados no meio das tribulações e dificuldades. Mas Gideão, ele foi e selecionou e mandou muita gente embora. Foi embora e reduziu para quê? 300 homens de guerra. Deus não precisa de muito. Para Deus realizar o milagre, Deus precisa apenas de alguns poucos disponíveis para que a glória seja do Senhor. E, irmãos, e nós sabemos o resto da história. O que eu queria dizer a você é que aquilo que parece impossível, parecia impossível, Deus deu vitória. Deus deu vitória. Quando você e eu pensamos ser impossibilitados de vencer, Deus nos dá a vitória se obedecermos à palavra de Deus. Se seguirmos os mandamentos do Senhor, e você pode entender, eu queria que bem rápido você possa entender como é que Gideão foi vitorioso. Você e eu podemos vencer as nossas tribulações esta noite. Você e eu podemos passar pelo vale e vencer. Você e eu podemos receber a resposta de Deus, o milagre de Deus. E se porventura não acontecer hoje, vai acontecer amanhã. Ele sabe do tempo certo. Como é que ele venceu? O impossível divino pode acontecer nas nossas vidas quando nós ouvimos a voz de Deus desafiar a nossa fé. Você precisa ouvir o chamado de Deus na sua vida. Você e eu não fomos chamados para sermos sofredores, não. Você e eu fomos chamados para sermos filhos de Deus. Você e eu somos a menina de Deus, dos olhos de Deus, e ninguém pode tocar em Deus, porque Deus é poderoso. Se você e eu estivermos debaixo da graça de Deus, ninguém pode tocar na nossa vida. Lembram de Jó? Cuidado, servo, obedecia a Deus, fiel a Deus. E a reunião apresenta o Satanás e diz: Deus testemunha dele, você viu, meu servo Jó? E o Satanás responde: vi sim, Senhor, e é um moço, um senhor obediente, fiel, servo, mas também pudera. O Senhor colocou ao redor dele uma cerca que ninguém consegue entrar. Eu já tentei, não consegui. Não vai conseguir tocar em você se a cerca de Deus estiver ao seu derredor. Não vai conseguir tocar na sua vida se o cuidado de Deus estiver sobre a sua vida, porque a graça de Deus é maior do que tudo. E não tocou enquanto a cerca estava. E aquele homem venceu. Ele venceu, passou por provas, mas a cerca do Senhor continuava ao redor dele. Diz que o último estado dele foi muito mais abençoado do que o primeiro. A casa encheu de filhos, foi abençoado, farto, porque Deus decidiu deixar ele passar pelo vale, mas ele passou firme.
E Deus o abençoou pela misericórdia de Deus. Ouça a voz do Senhor, ouça o conselho de Deus, ouça a voz de Deus chamar. Deus nos tem chamado para sermos servos e servos separados desse mundo. Meu irmão, minha irmã, você vai constantemente me ouvir dizer: por que separado? Porque Jesus tem lugar melhor para mim e para você. Jesus preparou, Ele foi para frente, à nossa frente, e Ele é o caminho, a verdade e a vida, e Ele preparou o caminho para que você e eu pudéssemos seguir e andar por esse caminho para chegar na glória eterna. Deus tem coisa melhor para mim e para você. Essa terra vai pegar fogo, essa terra vai ser desfeita, mas nós vamos estar na eternidade com o Senhor, glorificando a Ele por tanta bênção e tanto cuidado de Deus. Permaneça firme, ouça a voz de Deus, ouça o chamado de Deus a nos desafiar. As tendências que a gente tem no meio das lutas, a gente arrancar os cabelos. Não arranca cabelo, não. Não preocupa com a dificuldade, pergunta para Deus: para quê, Senhor? O que é que o Senhor quer que eu aprenda? Onde é o caminho que o Senhor quer que eu faça? Não faça isso, deixa Deus conduzir, e Deus há de responder. Há de ser glorificado. Aí você passa a luta e você olha para trás e você percebe: puxa, eu não consegui ver. Você não consegue ver com olhos carnais, mas você vê com os olhos espirituais do Senhor. Precisamos entender que Deus nos chamou para sermos vencedores. Todas essas coisas somos mais do que vencedores por meio daquele que nos chamou e nos amou. É o nosso Deus. Você é chamado para ser vencedor vitorioso. Deus quer, meu irmão, Deus quer ouvir que você e eu ouçamos a voz, o conselho dEle. Às vezes eu percebo que nós somos demasiadamente independentes. E decidimos e fazemos e tomamos decisões, e depois o problema chega, a gente sai correndo para Deus. E eu imagino Deus olhando e falando: puxa, mas você não me pede... Pensando entre mim, você não me pede opinião, você não me pede sugestão, você resolve entrar por esse caminho, agora você vem correr para mim porque o caminho não tem saída? Mas Deus é bom, Deus é amor, Deus é justiça. Vai chegar o tempo que a porta vai fechar, mas o amor de Deus, a compaixão dele vai lá e chega, toma você e eu no colo e fala: meu filho, eu sei que você está cansado, o caminho de volta é longo, mas eu vou te carregar nos braços e vou colocar no caminho certo. E esse caminho certo, quando você e eu entramos pelo caminho de Deus, e a gente percebe, começa a falar com Ele: Senhor, não deixa eu sair daqui, não deixa eu me conduzir, Senhor, estende a mão, segura a minha mão. E o Senhor vai segurando, e você começa a entender o caminho, e você vai andando, e o seu coração tem paz. Porque a alegria, o gozo do Senhor nos dá uma paz muito grande. Você precisa e eu precisamos ouvir a voz de Deus para nos desafiar. Qual tem sido o seu desafio durante esses dias? Qual tem sido a sua impossibilidade, que você nomeou impossível? Deus, para o Senhor, todas as coisas é possível. Precisamos, irmãos, também alguma coisa, precisamos prestar mais atenção aos sinais de Deus. Deus outrora falou pelos profetas, hoje nos fala pelo Filho, hoje nos fala pelo Espírito. Deus está falando. Deus está falando, Deus está exortando, Deus está conduzindo, Deus está revelando. Nós somos um povo que acreditamos naquilo que Deus revela. Deus fala em dons espirituais, Deus revela em visões, Deus fala em tudo. E você e eu precisamos estar com os nossos ouvidos atentos para ouvir a voz de Deus. Porque quando a gente ouve Deus, dá uma paz muito grande, dá um sossego e nos dá vitória. Precisamos prestar atenção aos sinais do Senhor, o nosso Deus. Deus vai por aí nos dando sinais. Nesses sinais nós temos a oportunidade para apenas uma coisa: obediência. Obedecer é muito melhor do que sacrificar. Há muita gente sacrificando sem necessidade. Obedeça. Seja um servo obediente, uma serva obediente, um moço obediente, e você vai ser bem-sucedido. Porque Deus nos conduz. E eu fico pensando o Gideão levando aquele mundaréu de gente para as águas, e Deus fala assim: manda embora. Eu acho que se fosse eu, Senhor, mas peraí, o que o Senhor quer fazer?
Já não tem muita gente, o povo parece uma multidão. Meu irmão, mas Gideão não questionou a Deus a momento nenhum. Ele prestou atenção, obedeceu, olhou os sinais de Deus. Ele começou a prova já com Deus. Olha, se for o Senhor molha por fora. Se não for o Senhor, molha por dentro. E foi assim que começou. E Deus fez milagres, porque ele resolveu e decidiu prestar atenção aos sinais de Deus. Você tem prestado atenção aos sinais que Deus tem feito? Você e eu temos sendo desafiados a viver uma vida santa aos pés de Deus. Se nós estivermos vivendo aos pés de Deus, o Senhor vai conhecer as nossas necessidades sem nenhuma questão. Você não precisa pedir, mas Ele já vai lhe responder, porque Ele conhece. Porque vamos andar junto com Deus, vamos estar de mão dada com Ele. A nossa mente vai ser cheia da mente de Deus, é Deus em nós. E nós vamos conhecer a vontade do Senhor, o nosso Deus. Para concluir, esse homem, depois de ouvir o testemunho de que Deus faz por nós, nós devemos fortalecer as mãos e sair para a vitória. Depois de ouvir, testemunhar o que Deus faz na nossa vida, vamos sair para sermos vencedores. Vamos, irmãos, ter uma atitude de homem, mulher, moço, moça, que de verdade nós entendemos o que nós estamos falando e vamos colocar no coração: você é vencedor. Você não tem opção nenhuma, nem outra, senão de vencer. Porque Jesus é vencedor, Jesus não perde. Se Jesus está comigo, está com você, você e eu já vencemos. Vem problema, vem dificuldade, vem a enfermidade, mas você olha e você ri e diz: olha, Senhor, muito obrigado, porque o Senhor está me dando o privilégio por passar por mais essa, mas eu já vejo o lado de lá. Eu já contemplo do lado de lá a vitória que o Senhor tem me dado. Não é a justiça humana, não é advogado, não é doutor, não é ninguém que pode decidir o nosso futuro. Mas é o nosso Jesus. É o nosso Jesus. E se você abre a Bíblia, no Novo Testamento, você encontra uma multidão de servos que passaram por dificuldades, mas eles não perderam o controle da vida. Eles não perderam de jeito nenhum a direção. E para mim, um dos grandes, Paulo, sendo levado para condenado, preso, no meio do caminho, acontece um naufrágio, vai para uma ilha, chega na ilha, vai esquentar do fogo para ninguém, para ficar vivo, e ele começa a falar de Deus. Irmãos, eu avisei que não era para sair. Mas vocês saíram, agora aconteceu, nós vamos deixar as coisas acontecer, já estamos aí, perdemos já o navio, mas agora vamos nos preocupar, esquentaram, acalentaram um fogo, e depois de todo mundo pensar, olha, ele ficou livre, vem uma cobra venenosa e morde ele. Esse homem é digno de morte. Sai de um livramento das águas, agora vem a víbora e morde ele. Mas sabe o que acontece? Quando Deus tem propósito definido na nossa vida, Deus cumpre. E o propósito de Deus era levar ele para testemunhar em Roma. E não tinha ninguém que havia de impedir. Sabe o que ele fez? Joga ela no fogo e continua falando como se nada estivesse acontecendo. Nenhuma praga, nenhuma chama há de arder na sua vida, porque aos anjos de Deus já foi dado ordem a seu respeito. Você está guardado e protegido pela misericórdia, pelo milagre, pela bênção e pela graça de Deus. E o Senhor vai te conduzir até o final, para que o propósito dele seja cumprido. Não há ninguém que possa impedir. E é tão marcante, meu irmão, é um texto que eu sempre leio, releio, esse final da vida desse homem. Ele começa a falar, as autoridades viram e dizem: olha, você, moço, as muitas letras te fazem delirar. O outro diz: olha, moço, por um pouco, quase que eu sou convencido a ser cristão, porque você fala com tanta ousadia, com tanta paixão. E eu tenho certeza que dentro dele ele dizia: olha, não é uma ousadia, não é paixão de conhecer, é uma paixão de andar com ele, é de ter visto ele, é de ele ter transformado a minha vida. E eu vi a glória dele, e a minha vida pertence a ele. Ele se entregou.
por completo as mãos do Senhor e Deus cumpriu o ministério daquele homem. Por quê? Porque Deus ele decidiu fortalecer as suas mãos e sair para cumprir o propósito que Deus o havia designado. Todas as coisas, Deus tem um propósito. Você e eu temos um caminho. Você e eu temos um propósito de Deus e não vai ser a impossibilidade que vai nos parar pelo caminho. Mas Deus vai nos levar à vitória. E esta é uma noite onde você vai receber a oração pela impossibilidade. Coloque a sua causa nas mãos do Senhor. Coloque a sua luta, a sua enfermidade, o seu problema. Não, eu diria nem o seu, porque não é seu, é problema. Você, em nome de Jesus, essa noite aposta, esse problema não é seu, esse problema é do inimigo que criou, é que ele vá para lá, para longe. Mas nós somos libertos, a enfermidade também não é sua, ela já foi criada, o mal entrou, mas ele não pertence a você, porque você está blindado pelo Espírito Santo de Deus. E ninguém vai nos tocar. E você receba com fé, com muita fé, muita confiança, muita certeza, sabendo que o impossível, isso é apenas aos nossos olhos, mas todas as coisas são possíveis aos olhos de Deus. No momento da oração da fé, que você aposte dessa vitória em nome do Senhor Jesus Cristo e que a graça do Senhor esteja sobre a sua vida.